Lewis Hamilton acaba de fazer uma revelação que pode mudar tudo para a Ferrari. Após semanas de dificuldades, confusão e desempenhos abaixo do esperado, ele finalmente descobriu algo dentro do carro SF25 que ninguém havia percebido. Uma descoberta que pode transformar completamente a temporada. Isso não é especulação. É real, é específico e já está mostrando sinais de funcionar. Então, antes de mergulharmos em todos os detalhes chocantes, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e fique com a gente até o fim, porque o que Hamilton acabou de revelar pode ser o início de algo grandioso. O Grande Prêmio de Miami pode não ter parecido especial à primeira vista. Hamilton largou em 12º e terminou em sexto. A Ferrari, mais uma vez, se envolveu em decisões estratégicas questionáveis e em problemas de tráfego interno. Mas, por trás de toda essa decepção superficial, algo muito mais importante estava acontecendo. Uma mudança de tom, uma alteração de energia e, principalmente, um avanço com o carro SF25 que o próprio Hamilton descreveu como ganhando vida. Pela primeira vez nesta temporada, Hamilton relatou um momento de verdadeira conexão com o carro. Não apenas aderência, não apenas velocidade, uma conexão. O tipo de harmonia mecânica que pilotos como ele precisam para conseguir extrair o máximo do equipamento. Ele explicou que, depois de ultrapassar os carros mais lentos, o SF25 começou a responder de uma forma como nunca havia respondido antes. Começou a parecer vivo sob seu comando, equilibrado, reativo, competitivo. Essa sensação, para um piloto como Hamilton, que depende muito do retorno que sente no volante e da confiança nas entradas de curva, é um avanço monumental. Mais importante ainda, Hamilton confirmou que a Ferrari finalmente diagnosticou a raiz da perda de desempenho recente. Após várias corridas confusas, nas quais o carro simplesmente não se comportava bem no modo de classificação e faltava consistência ao longo dos trechos, a equipe agora sabe exatamente onde está o problema. Segundo Hamilton, eles já identificaram o defeito e agora estão apenas aguardando a aplicação da correção. Nas palavras dele, perderam desempenho nas últimas provas, mas sabem onde está e estão só esperando para consertar e recuperar parte dele. Essa é uma afirmação muito específica, e no mundo da Fórmula 1, ser específico significa estar perto da solução. Isso por si só já representa uma enorme mudança em relação à ambiguidade que envolvia o início de temporada da Ferrari. Até agora, a maioria dos comentários públicos, tanto dos pilotos quanto da liderança da equipe, era vaga. Frases como "precisamos entender", ou "estamos analisando", ou "estamos tentando diferentes direções", eram comuns. Mas, desta vez, a mensagem é clara. Eles encontraram a origem do problema. Estão agindo sobre isso. E Hamilton sente isso no carro. Esse novo ponto de desempenho parece estar relacionado à forma como o SF25 interage com os pneus, especialmente na gestão das temperaturas da superfície e na manutenção da aderência traseira durante os trechos. Nas corridas anteriores, Hamilton teve dificuldades em sentir a traseira do carro na entrada das curvas, um traço associado tanto ao design do assoalho quanto ao equilíbrio aerodinâmico do carro. O carro escapava ou perdia a frente de forma imprevisível. Mas, em Miami, algo mudou. Ao pegar ar limpo, ele começou a notar uma aderência consistente e um equilíbrio que lhe deu confiança. Pela primeira vez, ele não estava apenas lutando contra o carro, ele estava guiando o carro. Esse momento de clareza foi infelizmente seguido pela mesma hesitação estratégica que tem atormentado a Ferrari por anos. Com pneus mais novos, Hamilton ficou preso atrás novamente e teve que perguntar à equipe se podia ultrapassar. Eles demoraram demais para responder. Quando o liberaram, a melhor fase de seus pneus já havia passado. Em condições quentes como as de Miami, até mesmo uma volta com perda de fluxo de ar e deslizamento excessivo pode acabar com o composto. E foi exatamente isso que aconteceu. Jenson Button, que assistia à corrida como comentarista, disse que Hamilton nem deveria ter precisado perguntar.
A decisão deveria ter sido pré-acordada antes mesmo das luzes se apagarem. Mas o mais interessante é que Hamilton não deixou esse momento ofuscar a verdadeira história do fim de semana. Ele não se concentrou na estratégia. Não criticou a equipe. Na verdade, quando perguntado sobre suas mensagens sarcásticas no rádio, ele explicou calmamente que foram apenas reações no calor do momento. Ele chegou a minimizar a ideia de que estava frustrado, dizendo que prefere manter seu trabalho interno e focar em construir para frente. Essa atitude reflete uma mentalidade muito diferente da que vimos no início do ano. Já não se trata mais de lutar para se adaptar. Agora é sobre refinar uma plataforma na qual ele finalmente acredita. Fontes próximas a Maranello sugerem que Hamilton tem assumido um papel mais ativo nas últimas semanas. Ele tem participado de mais reuniões técnicas, pressionado por mudanças na filosofia de acerto e compartilhado seu profundo conhecimento técnico acumulado durante seus anos na Mercedes. Sua influência está sendo sentida não apenas na garagem, mas em toda a direção de desenvolvimento do SF25. O carro está lentamente começando a evoluir de uma forma que se adapta ao seu estilo de pilotagem. Ainda há trabalho a ser feito, especialmente com a tração em curvas lentas e a imprevisibilidade nas frenagens, mas os alicerces estão se fortalecendo. Também há uma crença crescente dentro da Ferrari de que a próxima grande atualização, prevista para chegar nas próximas 2 corridas, pode abordar exatamente as áreas em que Hamilton tem enfrentado dificuldades. Esse pacote incluirá, segundo informações, um assoalho modificado, um difusor revisado e uma nova geometria de suspensão traseira, tudo com o objetivo de melhorar tanto a tração quanto a consistência aerodinâmica. Se essas atualizações entregarem o que os simuladores e os dados indicam, então a descoberta de Hamilton em Miami pode ter sido apenas o primeiro sinal de uma onda muito maior. Mas nada disso vai importar se a Ferrari não melhorar sua execução. A estratégia ainda continua sendo um ponto fraco. A comunicação durante a corrida precisa ser mais rápida. A equipe precisa aprender a antecipar e não apenas reagir, porque os ingredientes brutos estão começando a se encaixar. Hamilton encontrou ritmo. O carro está começando a responder. Os engenheiros identificaram as fraquezas. Mas a Fórmula 1 é brutal. As margens são mínimas. Se você hesita, você perde. E a Ferrari simplesmente não pode continuar perdendo pontos por indecisão. O que importa agora é o momento. Se Hamilton conseguir levar essa sensação para Imola, para Mônaco, para o Canadá, 3 circuitos com exigências completamente diferentes, então saberemos que isso não foi um acaso. Saberemos que a descoberta é real. E uma vez que Hamilton tenha um carro em que realmente confia, a história já mostrou do que ele é capaz. Essa não é o tipo de história que alguém esperava contar depois de Miami. Estatisticamente, não foi nada especial. Um 6º lugar, uma estratégia frustrante. E mais um fim de semana em que a Ferrari não conseguiu desafiar os líderes. Na superfície, foi apenas mais do mesmo. Mas por baixo disso, algo sutil, porém profundamente importante, começou a mudar. E embora isso não apareça na folha de resultados ou nas manchetes pós-corrida, pode muito bem se tornar um momento decisivo na trajetória de todo esse projeto entre Lewis Hamilton e Ferrari. Porque o que aconteceu em Miami não foi sobre pontos, não foi sobre ultrapassagens, nem sequer foi sobre erros de estratégia, embora esses certamente tenham ocorrido. Foi sobre conexão. Pela primeira vez nesta temporada, Hamilton realmente começou a se conectar com a máquina que está sob seu comando, não apenas tolerá-la, não apenas lutar contra ela, mas entendê-la, senti-la, começar a confiar nela. Esse tipo de vínculo entre piloto e carro não pode ser fingido, não pode ser forçado. É algo que ou acontece ou não acontece. E até agora não havia acontecido. É fácil ignorar momentos como esse quando eles não vêm acompanhados de troféus ou garrafas de champanhe. Mas no mundo da Fórmula 1, o progresso nem sempre é linear. Ele nem sempre aparece na forma de um pódio.
Às vezes, ele se manifesta nos detalhes silenciosos, em uma conversa técnica após a corrida, em uma mudança na linguagem do piloto, no tom de voz dele ao falar sobre o carro. E para Hamilton, esse tom mudou. A frustração se foi. A busca, a incerteza vaga. O que entrou no lugar foi clareza, precisão. Uma sensação de impulso que até agora estava completamente ausente. O que isso significa daqui para frente pode ser enorme. Porque se Hamilton finalmente encontrou a base de que precisava, se a Ferrari realmente identificou o núcleo do problema e está trabalhando ativamente em uma solução, então as possibilidades se abrem. De repente, os objetivos mudam. A mentalidade muda. A equipe não está mais apenas sobrevivendo. Está construindo, aprendendo, melhorando. E com um piloto do calibre de Hamilton, esse processo pode acelerar rapidamente. Seu histórico prova isso. Dê a ele um carro que ele possa sentir, que ele possa confiar. E ele não apenas se torna rápido, ele se torna perigoso, implacável, estratégico, capaz de entregar performances que outros simplesmente não conseguem replicar. Esse é o Lewis Hamilton que a Ferrari contratou. Esse é o piloto em quem eles acreditaram para levá-los de volta ao topo. E pela primeira vez desde que vestiu o macacão vermelho, essa versão está começando a aparecer. Miami não trouxe um milagre, mas pode ter trazido algo ainda mais importante: uma base. E em um esporte onde milésimos de segundo fazem a diferença, uma base sólida é tudo. Porque com os dados certos, o entendimento correto e a mentalidade adequada, um bom fim de semana pode evoluir para uma descoberta. Uma descoberta pode virar impulso, e o impulso pode se transformar em resultados. Este pode ser o início dessa jornada. Silenciosa, inesperada, mas poderosa. E se a sensação que Hamilton experimentou em Miami não foi um acaso, se ela puder ser repetida, desenvolvida e fortalecida, então este pode ser o momento que vamos olhar para trás e dizer que foi ali que tudo começou. Não o retorno, não a dominação, mas a crença. A crença de que a Ferrari, com Lewis Hamilton ao volante, finalmente está no caminho certo.